A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 351 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Leremos da carta de Tiago, os capítulos 3º, 4º e 5º, e da carta de São Paulo aos Colossenses, os capítulos 1º e 2º. Por fim, ainda leremos do capítulo 30 do livro dos Provérbios, os versículos 7, 8 e 9. Carta de Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não sejais muitos a vos tornar mestres, pois sabeis que estamos sujeitos a julgamento mais severo. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito, capaz de refrear também o corpo todo. Se pomos um freio na boca do cavalo para que nos obedeça, conseguimos controlar o seu corpo todo. Reparai também nos navios. Por maiores que sejam, e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeníssimo leme, na direção que o timoneiro deseja. Assim também a língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Comparai o tamanho da chama com o da floresta que ela incendeia. Ora, também a língua é um fogo, é o universo da malícia. Está entre os nossos membros, contaminando o corpo todo e pondo em chamas a roda da vida, sendo ela mesma inflamada pela geena. De fato, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos pode ser domada, e tem sido domada pela espécie humana. Mas a língua, nenhum ser humano consegue domá-la. Ela é um mal que não desiste e está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas feitas à imagem de Deus. Da mesma boca sai a bênção e a maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. Porventura a fonte faz jorrar pelo mesmo orifício água doce e água amarga?
Porventura a figueira, meus irmãos, é capaz de produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim também a fonte salina não pode produzir água doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre por seu bom procedimento que ele age com a mansidão que vem da sabedoria. Mas, se fomentais no coração amargo ciúme e rivalidade, não vos glorieis disso, mas deixai de mentir contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ao contrário, é terrena, egoísta, diabólica. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. A sabedoria, porém, que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Capítulo 4. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm precisamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais, fomentais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão por que não possuís está em que não pedis. Pedis, sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Pois o que pedis, só quereis esbanjá-lo nos vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que pretende ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou julgais ser em vão o que a Escritura diz: com zelo nos ama o Espírito que em nós habita? Mas ele nos dá uma graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Limpai as mãos, ó pecadores, e purificai os corações, homens ambíguos. Entristecei-vos, vesti o luto e chorai. Transforme-se em luto o vosso riso, e a vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Não faleis mal dos outros, irmãos. Quem fala mal de seu irmão ou o julga, fala mal da lei e a julga. Ora, se julgas a lei, não és cumpridor da lei, mas sim seu juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que é capaz de salvar e de fazer perecer. Tu, porém, quem és para julgares o teu próximo? E agora, vós, os que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e passaremos ali um ano negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. De fato, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer: se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, vós vos orgulhais de vossas ostentações. Ora, toda a arrogância desse tipo é um mal. Quem, pois, sabe fazer o bem e não o faz, é réu de pecado. Capítulo 5. E agora vós, os ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai testemunhar contra vós, e devorar vossas carnes como fogo. Nestes dias, que são os últimos, amontoastes tesouros. Olhai, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que vós deixastes de pagar, está gritando. O clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, engordando a vós mesmos no dia da matança.
condenastes o justo e o assassinastes, e ele não vos pôs resistência. Irmãos, tende a paciência até a vinda do Senhor. Olhai o agricultor, ele espera com paciência o precioso fruto da terra, até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, sede pacientes e firmai vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de paciência nos maus tratos os profetas, que falaram em nome do Senhor. Notai que proclamamos bem-aventurados os que deram prova de paciência. Ouvistes falar da paciência de Jó, e sabeis qual o fim o Senhor lhe concedeu, pois o Senhor é muito compassivo e misericordioso. Sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. O vosso sim seja sim, e o vosso não, não. Então não estareis sujeitos a julgamento. Alguém dentre vós está sofrendo? Recorra à oração. Alguém está alegre? Entoe hinos. Alguém dentre vós está enfermo? Mande chamar os anciãos da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o reerguerá. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim, Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida, tornou a orar, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade, e outro o reconduzir, que esse então saiba: quem faz voltar um pecador do seu caminho errado, salvará a sua vida da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos irmãos em Cristo, santos e fiéis, que estão em Colossas. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Ouvimos falar da vossa fé no Cristo Jesus e do amor que dedicais a todos os santos, em razão da esperança que está reservada para vós nos céus, da qual tomastes conhecimento pela palavra da verdade que é o Evangelho. Ela chegou a vós como também frutifica e cresce no mundo inteiro, da mesma forma que entre vós, desde o dia em que ouvistes falar da graça de Deus e a conhecestes na verdade. Foi assim que aprendestes de Epáfras, para nós querido companheiro de serviço e para vós fiel ministro de Cristo. Aliás, foi ele que nos informou sobre o vosso amor no Espírito. Quanto a nós, desde que tivemos conhecimento dessas coisas, não cessamos de orar por vós e de suplicar para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Assim, levareis uma vida digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Suplicamos também a Deus que vos fortifique com todo o vigor pelo seu poder glorioso, para que vos firmeis na constância e na paciência. E com alegria dai graças ao Pai que vos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Foi Ele que nos livrou do poder das trevas, transferindo-nos para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele todas as coisas têm consistência. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. É o princípio, primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo tem a primazia. Pois Deus quis fazer habitar nele toda a plenitude, e por ele reconciliar consigo todas as coisas, estabelecendo a paz por seu sangue derramado na cruz, tanto na terra como no céu. Também a vós que outrora vivíeis afastados e éreis inimigos, só pensando em obras más, agora, no tempo presente, ele vos reconciliou pelo corpo carnal do seu Filho entregue à morte, a fim de que possais comparecer diante dele como santos, íntegros e irrepreensíveis. Isso enquanto permaneceis bem fundados na fé, sem vos desviardes da esperança dada pelo Evangelho que ouvistes, pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós, e completo que na minha carne falta as tribulações de Cristo, em favor do seu corpo que é a Igreja. Dela eu me fiz ministro, exercendo a função que Deus me confiou a vosso respeito, a de fazer chegar até vós a palavra de Deus, mistério que ele manteve escondido desde séculos e por inúmeras gerações, e que agora acaba de manifestar aos seus santos. A eles Deus quis revelar a riqueza da glória deste mistério entre as gentes, isto é, Cristo no meio de vós, a esperança da glória. É ele que nós anunciamos, instruindo cada um, ensinando cada um com sabedoria, a fim de podermos apresentar cada um perfeito em Cristo. Para isso eu me afadigo e luto, na medida em que atua em mim a sua força. Capítulo 2. Quero, pois, que saibais quanta luta tenho enfrentado por vós e pelos irmãos de Laodiceia, e por tantos outros que não me conhecem pessoalmente. E isto para que todos sejam encorajados, unidos no amor, para alcançar a riqueza do pleno entendimento e o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo-vos isto para que ninguém vos iluda com discursos enganadores. Embora corporalmente eu esteja longe, em espírito estou entre vós, e vejo com alegria a ordem que reina entre vós e a firmeza da fé que tendes em Cristo. Assim como acolhestes o Cristo Jesus, o Senhor, assim continuai caminhando com Ele. Continuai enraizados nele, edificados sobre ele, firmes na fé tal qual vos foi ensinada, transbordando em ação de graças. Que ninguém vos faça prisioneiros de filosofias e conversas sem fundamento, conforme tradições humanas, segundo os elementos do mundo, e não segundo Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele participais da plenitude, nele que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por mãos humanas, mas na circuncisão de Cristo, que é o despojamento do corpo carnal. Fostes sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados com ele, pela fé na força de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós que estáveis mortos por causa de vossas faltas e da incircuncisão de vossa carne, Deus vos deu a vida com ele, quando ele nos perdoou todas as nossas faltas. Deus anulou o documento que por suas prescrições nos era contrário,
e o eliminou, cravando-o na cruz. Despojou os principados e as potestades e os deu publicamente em espetáculo, arrastando-os no seu cortejo triunfal. Portanto, que ninguém vos condene por questões de comida ou bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Tudo isso é apenas sombra do que há de vir, mas o corpo é o de Cristo. Que ninguém, a pretexto de humildade e culto aos anjos, vos impeça de alcançar a vitória. Tal pessoa baseia-se em pretensas visões, deixando-se ingenuamente inchar de orgulho por sua mente carnal, e rejeita a cabeça, Cristo, em virtude do qual o corpo todo é provido e bem unido, com articulações e ligamentos, e cresce como Deus o faz crescer. Se com Cristo morrestes para os elementos do mundo, por que vos submeteis ainda, como vivendo no mundo, às proibições do tipo não pegues, não proves, não toques? São apenas preceitos e ensinamentos humanos acerca de coisas que se consomem pelo uso. Esses preceitos parecem ter algo de sabedoria, porque aparentam religiosidade, humildade e severidade para com o corpo, mas não têm nenhum valor contra a autossuficiência da carne. Livro dos Provérbios, capítulo 30, versículos 7 ao 9. 2 coisas eu te pedi, esperando que não as recuses antes de eu morrer. Afasta de mim vaidade e mentira, e não me des indigência nem riqueza, concedendo-me apenas minha porção de alimento. Isto para que, estando farto, eu não seja tentado a renegar-te e comece a dizer: quem é o Senhor? Ou, tendo caído na indigência, me ponha a roubar e profane o nome do meu Deus. Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Meditamos hoje os capítulos 3, 4 e 5 da Carta de Tiago. Nós vamos ver aqui a continuação do assunto da relação entre o fazer e o falar de maneira adequados. O fazer, a fé precisa estar relacionada com a caridade, e o falar, embasado em exemplos, comenta o mandamento não levantar falso testemunho, comparando ao freio dos cavalos e ao leme dos navios. Um outro tema, a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, tema que já foi aprofundado por Paulo na primeira carta aos Coríntios. A sabedoria humana produz divisão, enquanto a sabedoria divina faz o bem. Seguindo a mesma linha, o capítulo 4 começa falando da divisão entre os fiéis como motivo de escândalo, porque vai contra a oração de Jesus quando ele pede a unidade. Vemos ainda uma chamada de atenção sobre o acúmulo de bens. Toda grande fortuna é construída e obtida com o sangue dos pequenos. Acaba acontecendo até uma inversão. Não é o rico que possui grandes riquezas, mas é ele que é possuído, pois transforma a riqueza em ídolo. O capítulo 5 destaca a vinda iminente de Jesus. E ainda no final do capítulo 5, temos o fundamento do sacramento da unção dos enfermos, que é o texto, inclusive no ritual do sacramento da unção dos enfermos, traz esse texto, são os versículos 12 a 20. Iniciamos também a leitura e a reflexão da carta de São Paulo aos Colossenses. Também é uma carta deuteropaulina que utiliza de expressões não paulinas como o vocabulário, as ideias. Também é uma das cartas da prisão. Ela é endereçada a cristãos de 2 centros importantes da Ásia Menor, Colossos e Laodiceia. A evangelização desta cidade foi confiada a Epáfras, que era companheiro de Paulo. A carta relata o predomínio de cristãos vindos do paganismo, e nós vamos encontrar 3 temas principais: a vida cristã,
o retorno ao Evangelho e a missão do apóstolo. Hoje nós meditamos os capítulos 1 e 2. Após uma longa introdução com agradecimento, oração, nós vemos um hino cristológico, um hino primitivo cristão, provavelmente utilizado em cerimônias de batismo. Na sequência, esse mesmo hino é aplicado à realidade dos colossenses. Eles passaram de uma condição de pagãos para uma condição de novas criaturas em Cristo Jesus. Agora, o que precisa é a perseverança para continuar nesse mesmo caminho. Porque a vida cristã é luta constante para manter a firmeza na fé. Aqui, para os colossenses, o incentivo é que conheçam plenamente o mistério de Deus. A comunidade estava ameaçada por belos discursos, por filosofias enganosas e vazias. Aderir a essas propostas seria um retorno ao regime da escravidão. As filosofias enganosas e vazias provavelmente se referem a especulações religiosas. Como a carta insiste no conhecimento do mistério de Deus através de Jesus Cristo, talvez esteja prevenindo contra a teoria das religiões gnósticas, que propunham o conhecimento da divindade através apenas de esforços humanos, com raciocínios filosóficos. Para resistir a esses discursos, é indispensável a firmeza na fé, a perseverança, conforme o Evangelho de Jesus Cristo. A mesma aplicação do hino cristológico ela vai prosseguindo ao longo do livro, ao longo da carta. Quem deseja conhecer a Deus precisa olhar para Jesus Cristo, no qual está corporalmente a transcendência total. Não vai existir nenhuma categoria de anjos, principado, autoridade que possa mediar a relação das criaturas com Deus. Pelo batismo, que substitui a circuncisão, os cristãos participam da morte e ressurreição de Cristo, ou seja, morrem para o pecado e vivem para a plenitude da vida. O perdão dos pecados, inclusive, é comparado à anistia, pela qual Cristo anulou o documento da dívida, pregando no madeiro da execução. Ainda vão aparecer algumas consequências práticas sobre a liberdade de quem pertence totalmente ao corpo de Cristo. Visto que a salvação ela já foi realizada em Cristo, não há práticas alimentares nem formalidades litúrgicas que possam conceder a salvação. As normas quanto ao comer, ao beber, as festas que dependem dos astros, os cultos angelicais ou penitências corporais, tudo é apenas sombra da libertação total realizada em Cristo, que é a cabeça disso tudo. As práticas alimentares, assim como outras normas externas, podem ser alguns tabus a serem vencidos. O que conta é o crescimento enquanto membros do corpo de Cristo cabeça, e não as práticas externas relativas ao nosso próprio corpo. É interessante nós percebermos que muitas coisas apresentadas aqui na carta aos Colossenses são assuntos que já foram tratados na carta aos Efésios, por isso nós lemos as duas lado a lado. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade.
A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!